Bom dia! Hoje é dia 18 de junho de 2026. Nós estamos navegando então aqui pela costa da Noruega. Acredite, aqui ó, na minha frente tem terra, mas a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Olha aqui, quer ver? Olha só. Olha como é que tá. Eu acho que a gente nunca viu um um tempo tão nublado quanto esse. A gente tava aqui dentro da cabine e a gente escutou, olha, tá vendo? Atrás também, olha, não dá pra ver porra nenhuma, ó. A gente tava aqui na cabine e a gente escutou apitos de navio. Então eu acho que o mar deve estar assim. Tudo bem, né? Eles têm o radar, eles sabem tudo mais aonde eles estão, mas às vezes você tem barquinho assim, né? O barquinho não tem como avisar. Então, hoje tá assim. Mas um curitibano falaria assim, ó, neblina que baixa, sol que racha. É isso aí. Mas eu acho, João, que deve ter sido assim. Seu cabrão ia navegando. Quando alguém ia gritando, terra vista! Aqui, imagina, deve ter sido uma felicidade muito grande, né? Olha que encontrou terra no meio desse negócio branco. Olha, mas é branco mesmo. É uma neblina única. A gente nunca viu um mar tão enevoado como esse daqui. Imagina os vikings. Ah, eles navegaram muito por isso daqui, hein? Olha só. Quer ver? Ó, minha mão tá aqui, ó. Pera aí, quer ver? Meu cabelo tá meio ruim, mas eu vou fazer uma... Ó. Nossa. Não é montagem. Não é montagem. Olha só. Ai, tire o capacete. Ai. Olha só. Dá uma olhada. Que bacana, hein? Olha só que lindo. Assim, foi como um passe de mágica. Tá vendo ali, ó? Nós estávamos ali naquela região que era navegando mesmo pelo mar da Noruega, né? E aí agora a gente entrou aqui então num fiord, numa baía, que é onde fica o porto, onde nós vamos chegar hoje, que é o porto de Strangaver, acho que é isso, Strangaver. Se eu não me engano que é isso, porque nós vamos passear na cidade de Sandnes, que é o destino, né? Mas acontece que a cidade fica no finalzinho do fiord e navios desse porte não conseguem chegar lá. E olha que lindo aqui, né? Essa fazendinha que o cara tem aqui, ó, cheia com essas bolinhas brancas, né? Isso daqui é feno. Eles fazem a colheita, na verdade a rastelagem aí no verão, né? Primavera, verão, e eles empacotam tudo. Nossa, é muito legal. Ontem eu vi, mas não consegui filmar. É um tratorzinho que ele coleta o mato que está capinado, já seco, né? Parcialmente seco, e enrola nesses plásticos aí. É um negócio assim perfeito. Então isso aí eles vão armazenar para alimentar os animais durante o período de outono e inverno, principalmente inverno, né? Que isso daqui vai ficar pleno de neve, né? Olha só, olha a fazendinha do cara aqui, ó. Olha que tudo bem organizadinho, feno aqui, né? Secando, né? Olha lá, olha que bacana, olha que imagem linda essa daqui, né? Então aqui toda a Bahia aí onde a gente está entrando, olha lá. Aí ela vai bem para lá, ela é muito legal. Então nós estamos chegando aqui então nessa baía, né? Observe que aqui as montanhas são baixas, né? É constituído principalmente de ilhas baixas assim, mas não são fiordes tão
proeminentes, né, como a gente viu lá em Malloy e em Hellerside, né? Aqui é um pouco mais baixo, né? Então a gente já começa a entrar numa outra área do continente europeu, né? Uma área menos escarpada, por assim dizer, né? Amanhã a gente vai navegar pelo Mar do Norte, início do Canal da Mancha, e a gente vai conseguir ver então, acho, né, a costa da Dinamarca, que era extremamente plana, né? Ela é tão plana que ela chega a ser pantanosa, né? Então olha aí as ilhas, tudo, né? Olha o barquinho vindo aí, que bonito. Eu vou do outro lado agora, deixa eu caminhar. Então aqui nós estamos do outro lado, né? Observe aqui que já é uma cidade mais constituída, né? Os prédios são maiores. Veja aqui, ó, aqui 15 andares quase, né? Ali outros com 10 andares. Então é uma cidade grande aqui, né? Ali temos um silo bem proeminente, veja só. E aqui armazenamento de petróleo, as ilhas ali, a gente tá quase chegando ali no porto, né? Muito interessante, sabe, essa diferença de geografia. Bom, então aqui basicamente começa o nosso tour. Essa daqui é uma fazenda, ela fica nos arredores da cidade de Stavanger, esse é o nome da cidade, e ela data aí essa daqui são reconstruções, tá? Mas existem alguns vestígios aqui embaixo, que são anteriores à era viking, do ano entre 500 a.C. a 800 depois de Cristo, que é o que é chamado de Idade do Bronze. Então é muito antigo, mas observe que os telhados, olha, já seguem a tecnologia, as características da era viking, né? Olha, ela está entalhando ali uma madeira. Veja que coisa mais linda. O telhado aqui, olha. Uau! Então veja que bacana aqui, né? O novo contrastando com o antigo aqui. E eles então viviam nessas casas aqui, com a tecnologia, né, do telhado coberto com pedras, terra, e depois com a parte arbustiva aqui, né, e tudo de pedra. E aqui nessas residências eles viviam juntamente com os animais, principalmente no inverno, né? Porque não conseguiam sobreviver, os animais não conseguiam sobreviver ao frio intenso. Então veja só, para eles sobreviverem aqui, né? Aqui nesse local, nessa fazenda, viviam 25 pessoas. Era uma família que tinha todos os seus agregados, né? Então elas são chamadas de long house, porque são casas compridas, tá vendo? Então aqui dentro vivia a família e no inverno, quando eu falei, os animais também. Então eles precisam, para sobreviver, precisa de duas coisas básicas. Uma é comida e a outra era água. Então eles tinham uma fonte aqui, tá vendo? Que ela corria até ali mais ou menos. Olha, ali ainda tem um tipo de um brejinho, tá vendo? Porém, quando eles construíram esses esses 3 prédios enormes aqui, no dia seguinte que eles construíram o prédio, que eles começaram a perfuração, os poços secaram, né? Olha lá, olha a gralha voando. Muito bem, deixa eu pegar você aqui.
Nossa, você é dona dessa casa, então? Bom, então... Desculpa, me encanto demais com o passarinho, né? Então agora nós vamos entrar na casa para ver, né? Então é toda essa construção aqui, como eu falei aí, datada de 500 a.C., eu acho que um pouquinho mais talvez, né? Mas ela foi reconstruída em cima dos alicerces ou dos vestígios que foram encontrados, né? Então eles tentaram reproduzir o mais fidedigno possível, né? O que poderia ser uma casa da Idade do Bronze. Meu Deus, que emoção! Puxa vida, olha as rochas aqui, ó. Tá vendo? Não dá para saber se não tem alguma inscrição aqui, né? Tem rabiscos e tudo mais, mas olha que coisa linda. Eles tentaram reproduzir, então veja a casa aqui em cima e ali. Uau. Can you imagine getting a fire starting with this? It's very difficult. It takes a long time because the embers, they die out really quickly. So they need to use some very dry stuff. Nossa, que bacana. Tá vendo essa coisinha metálica aqui, ó? Eles batiam isso numa pedrinha e voava uma faísca. Ele deixou eu fazer um teste e voa a faísca mesmo. E eles, para começar o fogo, a coisa mais seca que eles tinham era esse fungo aqui, ó, tá vendo? E aí, então, eles conseguiam fazer, né, as fogueiras aqui. Olha lá, ali eles têm um moinho. Para fazer a farinha nesse moinho levava mais de 3 horas. E quem eram os responsáveis por manter o fogo aceso eram as crianças. Back then, and this particular house is probably the most unusual, and the reason we think that this was a very wealthy farm, because normal longhouses from this period usually only has 2 rooms, but this has 3 rooms. You can see the last one in here. Então olha só que coisa interessante, né? A casa ficava na parte mais alta da casa, é onde ficavam os animais, e em geral o vento ele corria dessa direção para outra, então eles colocavam os animais aqui, porque os animais emitiam calor e isso passava para dentro de toda a casa aqui, ia para os outros cômodos ali. Interessante, né? Então nós estamos dentro de uma baia aqui agora, né, João? Olha aqui, ó. O moinho. É duro. Yes. Uau. Aqui então as caminhas onde eles dormiam. Nossa, mas muito legal. Aqui nós temos uma outra casa com... eles dormiam? Então aqui eles dormiam. Aqui nós temos então os moinhos, olha só. E aqui a galhada de veado, olha só que lindo. Uma pele, que era muito importante para se agasalhar, né? Uau, nossa. É um pouco difícil de tocar, assim, sabe? Mas tá bom. Bom, então aqui nós estamos na parte central da cidade de Stavanger. E essa daqui, então, é uma catedral que ela foi construída aí por volta do ano de 1125. Pelo rei Sigmundo o Cruzado, que ele ordenou a sua construção depois que o bispo apoiou seu divórcio. Então você veja só que coisa interessante, né? E aí a igreja então ela foi destruída por um incêndio aí no século XIII,
Ela tem então aí características de uma igreja românica. Observe, ela tem paredes, as paredes são muito grossas, ela é bem quadrada, mas quando ela foi reconstruída, eles colocaram então detalhes góticos, como por exemplo essa porta ogival e essas janelas também ogivais, mas toda outra estrutura aqui dela é de uma igreja românica. Isso é uma coisa bem rara. Olha, ali está o porto e toda essa parte aqui ela foi aterrada, né? Então eles mantiveram essa construção aqui. Os barcos chegavam até aqui, olha eu ali, os barcos chegavam até aqui e com essa roda eles puxavam, olha, tá vendo? Tem uma roldana ali em cima e eles descarregavam todos os peixes aqui. Então toda essa parte, né, era aterrada. E eles têm uma festa aqui de comida que ocorre, vai ocorrer, olha, eles estão montando agora. E ela falou que isso aqui fica tenebroso depois que termina tudo sujo, com o resto de comida. E ainda bem que a gente veio hoje, né? Porque eu não sei, eu acho que vai começar aí daqui 2 dias, se eu não me engano, que eu entendi que ela falou. Bom, então aqui nós estamos passando pela parte mais antiga da cidade aqui de Stavanger. E essas casas aqui elas foram construídas entre os séculos 18 e 19. E elas são mantidas até agora, né, por lei, né, não se pode mudar. São extremamente caras. E o interessante é que elas têm que ser mantidas na coloração branca inteira, inclusive as janelas e tudo mais. Porque na época a coloração branca era mais cara porque ela continha zinco. Então somente famílias abastadas conseguiam pintar as casas de branco, né? Então, olha só, aqui são 170 casas que estão aqui, né? Olha lá, tudo com o estilo arquitetônico da época. Olha que bonita, a rua toda aqui, olha. Olha que coisa incrível, né? Que aqui eles começaram então o processamento de pescados, principalmente da sardinha. E eles começaram então a colocar elas em lata, juntamente com óleo. E daí eles tinham que fechar a lata. E essa então foi a recravadeira, que segundo a guia foi inventada aqui. Olha, essa daqui trabalhou entre 1870 e 1936. Olha, isso daqui, ó. Não, isso aqui é só uma amostra, tá? Isso daqui é o que faz a dobradura da lata, sabe? Coisa mais linda. A recravação é um processo assim magnífico. Então a lata você põe aqui vai a tampa e isso são os eixos que dobram, fazem a dobradura. Então o pedal aqui para fechar a lata, tá vendo? Muito bacana. E esse daqui é a roldana que roda esses negocinhos para fazer o processo de recravação. Nossa, quanto que eu ensinei isso para alunada e agora eu tô diante dessa máquina. Nós estamos aqui diante do monumento bastante icônico da Noruega, tão icônico, né? São 3 espadas aí fincadas na rocha. Ele é tão icônico que todos os homens querem tirar fotografia com ele, entendeu? Para ver se fica com a espada dura assim. Ela tá tudo ali, ó. Aquela mulher lá, ela tá lá, não sei fazendo o que, mas lá vai homem lá, tá vendo? Esse aqui também quer. Então, na verdade, essas 3 espadas aqui, ela tem uma história bastante interessante que diz respeito a um rei viking aqui, que ele se chamava Harald Fair Hair, ou seja, o Harald do cabelo formoso. Então isso no ano de 1800,
E em 62 ele se apaixonou por uma moça e ela se chamava Guida, pediu ela em casamento, mas ela falou assim: não, eu não vou casar com você a menos que você seja o rei de toda a Noruega. E aí então o que o cara fez? Ele pegou, deixou o cabelo crescer por 10 anos e ele veio aqui para esse local onde a gente tá. Isso é histórico, hein? E em 1872 ele ganhou uma batalha aqui, né? É chamada Batalha de Haversfjord, que é o fiord que tem aqui perto. Ele ganhou então essa batalha e ele se tornou então o único rei da Noruega. E aí ela casou com ele, né? Olha que lindo aí, né? Ela se casou então com esse Harald do cabelo formoso. E ele foi o primeiro rei então da nação noruega, formada em 872. E aí então essas 3 espadas fincadas aí na rocha significam que aí fincadas a guerra pararia. Nunca mais elas sairiam daí para lutar para alguma coisa. Então esse é o significado das 3 espadas aí. Bom, então agora nós já deixamos o porto, né? Ele novamente não apitou, ou seja, porque eles não gostam de apito. E então nós estamos deixando então agora a Noruega, nós estamos passando então agora pelo final os fiordes aqui de Sandnes e Straganer. Mas essa palavra é difícil. Então nós estamos indo lá rumo agora no Mar da Noruega e divisa com o Canal da Mancha, né? Estamos indo lá. Então são bastante faróis que tem aqui, sabe? Porque é uma região assim com muitas ilhas, ilhotas, tá vendo ali, olha? Então tem que avisar nos locais de problema, né? Mais raso aí. Então é isso. Deixando a Noruega agora, rumo ao nosso último. Amanhã já é um dia inteiro de navegação e rumo ao porto de Southampton, na Inglaterra.